Boa noite. Boa noite todo mundo que tá chegando. Hoje a gente vai fazer essa live com a Renata Yoshida. Ela vai falar pra gente sobre mesa quântica estelar ou a conhecida como mesa PET. Ela vai explicar pra gente então como é que funciona. Eu sou a Cláudia, sou médica veterinária, trabalho com cães e gatos, sou terapeuta integrativa e faço parte da equipe da Pet Vitae. Então, lembrando que todas as lives que a gente está fazendo, elas são feitas aqui pelo Instagram e ficam gravadas no YouTube depois. Então, quem não conseguir assistir aqui, pode assistir depois pelo YouTube, ou também pode pedir pra gente que a gente manda o vídeo pelo WhatsApp, para quem quiser assistir depois. Vou só esperar a Renata chegar, e assim que ela chegar, a gente começa a falar então sobre a mesa. Vou pedir uma coisa. A gente viu nas lives anteriores que quando o convidado chega, o meu áudio aqui fica um pouco ruim. Então, vocês vão me avisando depois que ela entrar, se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Se não estiverem conseguindo me ouvir, daí me avisem que eu tento mudar alguma coisa aqui, tá bom? Boa noite para todo mundo. Vão me avisando se vocês estão me ouvindo bem. Vou mandar o. Oi, Renata. Oi, querida. Oi. Boa Oi. noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo em paz. Então, Renata, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Gratidão. A gente que agradece pela tua participação. Fiz uma apresentação já bem breve, mas se apresenta e fala para nós então o que é que tu faz com a mesa. Boa noite a todos. Meu nome é Renata Yoshida. Eu sou terapeuta integrativa e trabalho com a radiestesia. Sou radiestesista. Então, trabalho com várias mesas, né, radiônicas, mesas quânticas, e hoje eu estou aqui para falar em especial da mesa PETS, a mesa Guardiões da Terra, né, que trabalha com todo o reino animal. Então, essa é nosso papo hoje, né, querida? Isso aí. Renata, assim, ó, para quem não conhece nada sobre mesa quântica, sobre radiestesia, tu pode dar uma explicada para a gente o que que é, como que ela funciona? Claro. Uhum. Então, a mesa que a gente trabalha, ela é uma placa, né? Onde ela é dotada de símbolos, de geometria sagrada, de gráficos da radiestesia, né? Gráficos radiônicos. Então, a gente consegue, a base desse trabalho é a radiestesia, onde a gente vai conseguir fazer uma leitura, né? Um mapeamento daquele campo ou daquele sistema que a gente traz através de um testemunho. Então, aqui a gente vai estar falando bastante de tratamento com os pets, né? Mas a gente pode trabalhar imóveis, né? São diversas possibilidades de trabalho. Mesmo nessa mesa, a gente pode trabalhar com todo o reino animal a nível coletivo, então cuidando de todos os seres que estão aqui inseridos com a gente na Terra, né? Então, assim, com a radiestesia, a gente consegue fazer esse mapeamento de como está o estado, né? Como aquele pet se encontra. Vamos trazer aqui o pet, né? Os mais próximos. E vamos detectar aquilo que está em desarmonia, ou seja, aquilo que não está na condição natural, né? Porque a nossa condição natural é harmônica de todos os nós,
de todos nós seres vivos. Então, quando a gente foge dessa condição natural, a gente consegue, através de uma leitura radiestésica, encontrar esses desequilíbrios. Então, é um Renata, diagnóstico energético mesmo. o Oi. pessoal só tá mandando aqui umas mensagens, eu acho que estão te ouvindo, mas bem baixinho. Será que tu consegue aumentar um pouquinho o teu áudio? Tá, vê se melhorou. O pessoal vai dizendo aí para avisar. Só que agora tá um Começou a dar chiado, né? interferência. Aham. Tá, eu vou abaixar um pouquinho porque começou um chiado forte aqui. Isso. Deixa eu virar aqui, ver se melhora. Eu vou tentar Pes- falar um pouquinho mais alto, então, tá? Tá, o Diminuir o pessoal vai volume. avisando aí que tá ouvindo. Tá. Então, a gente consegue, através da radiestesia, esse diagnóstico energético, né? Fazer a leitura desse campo ou de um sistema que é trazido para a gente. E como que a gente trata? Como é que a gente vai harmonizar? Como é que a gente vai tratar? Através das ferramentas que a gente tem na mesa. Então, a gente trata através de símbolos mesmo, né? Que são projetados, essas energias, a gente está trabalhando quanticamente. Então, todas essas informações, elas são enviadas em formas de onda mesmo, quanticamente, através das ferramentas. Então, tem ferramentas que são símbolos, que são gráficos, que são geometrias, e também ferramentas onde a gente aciona uma equipe de trabalho, uma egrégora, que é a egrégora que sustenta aqui, né? Toda a mesa. Então, a gente está trabalhando também com amparo, né, de espiritualidade maior, né? A gente trabalha com consciências, né, com irmãos estelares. Então, são equipes aqui de trabalho, são médicos, né, espirituais, tá? Então, assim, é uma equipe toda que trabalha aqui, né, que faz parte da nossa egrégora. Então, com a radiestesia, a gente consegue fazer essa leitura e de forma precisa mesmo, né? A gente consegue com a ciência da radiestesia. E a gente vai conseguir harmonizar através da radiônica. A radiônica são todas essas ferramentas de trabalho que a gente tem na mesa, né? E a gente está trabalhando com energia, né? Então, a gente pressupõe que todo o campo, né, é formado por o PET, ele tem o seu campo eletromagnético, assim como ele está inserido num sistema com o seu cuidador, com os moradores, né, com os envolvidos, é todo um sistema que também tem um campo energético. E a gente consegue trazer essa leitura precisa de como, né, de como está todo esse sistema. E a partir daí, com as nossas ferramentas, a gente vai fazer um trabalho de harmonização, né? Então, assim, é um cuidado mesmo do sistema, eu entendo. Basicamente é isso. Né? Assim, Então, se como funciona essa mesa, assim, né? O que é a mesa, né? Então, a gente está trabalhando com radiestesia radiônica e com energia, né? Com física quântica. sim, então a radiestesia vai fazer um diagnóstico e a radiônica vai fazer o tratamento. O tratamento, exatamente. E a gente está trabalhando com ondas de informação, né? A gente está trabalhando com frequências, que na verdade daquele campo, aquele PET, ele recebe todas essas frequências como suporte, como amparo, né? Porque o direcionamento, ele é muito importante, né? Então, assim, muitas vezes não basta a gente só cuidar do PET, porque porque ele se encontra nesse estado, né? Então há necessidade de trazer todo o campo para avaliar, né? Para a gente criar aí uma estrutura de mais harmonia para que o sistema esteja bem, né? Porque quando um está doente, não é ele sozinho, isolado. A gente não pode enxergá-lo ali isolado, né? Numa casa, num ambiente, não existe isso. Então a gente recebe bastante essas influências do meio. Todos nós, né, somos suscetíveis, né? Já que tudo é também, né, num nível energia, né? Então a gente está aqui todo mundo predisposto, a gente recebe essas frequências, né, de quem a gente convive, do nosso vizinho, do nosso meio, do nosso coletivo, do inconsciente coletivo todo, né, do globo. Então assim, ninguém está separado. E o PET também, né, ele está ali no sistema dele, que tem que ser avaliado também como um todo, né, para que haja realmente um resultado mais efetivo, né? Exatamente. Então, se o meu cachorro tá com algum problema e eu levo ele, te peço para fazer uma mesa
todo mundo que está envolvido vai acabar recebendo um tratamento também, né? Todo mundo ali é tratado, a casa, o ambiente todo, né? Exatamente, porque muitas vezes, né, a gente tem uma ferramenta na mesa, que é a primeira ferramenta, inclusive, que a gente aciona, que a gente chama de ancoragem para o trabalho. Essa ancoragem, ela traz muita informação de como é que está a casa, de que influência que ele está recebendo. Às vezes ele está recebendo influência, gente, de medo, de insegurança, de falta de fé, de falta de foco, de falta de ação, de tristeza, de desânimo, então são muitas influências que ele pode estar recebendo ali dos envolvidos, né? Do cuidador, dos moradores, enfim, e também de um coletivo maior, né? Então é importante porque até o próprio cuidador ele fica surpreso, porque ele vem pedindo uma mesa para o pet e você traz uma realidade toda que ele está vivendo. Ele fala assim, nossa, como é que você fez essa leitura, né? Então, assim, porque ele absorve todas essas frequências? Então, na realidade, o que a gente aciona aqui é um trabalho para todos, né? Ele é o foco, né, do nosso trabalho, sim. Só que muitas vezes foi detectado ali energias até do solo, energias externas que ele recebe de pontos doentes ali da casa. Ele pode estar com obsessores que precisam também ser encaminhados. Então, tem muitas questões que a gente pode aqui trazer que há necessidade desse trabalho aí mais abrangente, né? Selar esse solo, né? Eliminar esses cortes, esses vínculos negativos que ele pode estar recebendo, né? Como eu coloquei de obsessores serem encaminhados, porque isso acontece, sofredores ali no campo. Então, tem N situações que a gente consegue verificar que é daquele sistema, né? Então, a mesa, ela vai atuar não só nele, né? Ela vai atuar nas causas, inclusive, ou nesses vínculos que ele está recebendo de energias negativas que precisam ser transmutadas também, né? Sim, Então, também vai tratar todo, a família toda e o ambiente todo, né? isso. Uhum, Renata, tu exatamente. pode contar daquele gatinho teu vizinho? Isso, aham. Então, na realidade, ele até, assim, ele desencanou há 2 semanas, mas, assim, foi importante, assim, quando eu me mudei aqui para essa casa, né, então o gatinho aqui da vizinha, ele vivia aqui com a gente, né, comigo e com o meu companheiro. Só que ele estava muito debilitado, ele estava, assim, só o ossinho mesmo. E ela tem uma irmã que é veterinária, que estava acompanhando o caso, e, inclusive, ele já tinha uma data para eutanásia. E daí a gente, quando ela falou, eu falei, nossa, porque eu lembro que assim, era tipo perto do final de semana, ela falou, na segunda eu vou levar. Aí eu falei fazer uma mesa para ele. Daí, assim, falei para ela que eu trabalhava, né, com terapia holística, com terapia integrativa, que eu tinha um trabalho, se eu tinha permissão de fazer. Ela falou, sim, qualquer ajuda é bem-vinda. E daí eu fiz a mesa, né, e, assim, ele foi se recuperando, sabe? Assim, ele voltou a comer, porque ele já não estava mais comendo, ele voltou a comer, a se alimentar. Então, ele foi se fortalecendo, assim, aos pouquinhos. E ele estava com leucemia, ele tinha FIV, FeLV, então, assim, não se alimentava mais, estava puro osso mesmo. E sofrendo bastante. E ele começou a, sabe, a se recuperar, e ele viveu por mais 9 meses. E há 2 semanas que daí mas acho que ele tinha que cumprir mais esse prazo, né? Sim. E foi lindo, assim, esse processo. Sim, deu mais 9 meses para quem ia viver talvez 2 ou 3 dias só, né? Isso, e também, assim, porque eles têm, né, o papel deles, né, para cumprir, mas eu penso que, não sei, é que é muito delicado, né, esse assunto. Nós estamos aqui também para, né, da eutanásia, mas eu fiz o trabalho e entreguei, né, que seja Isso. pro bem maior. E daí aconteceu isso, foi bem bacana, assim. E é interessante colocar porque como eles são receptivos, né? Porque como eu trabalho com outras mesas e trabalho bastante com humanos, né, com pessoas, assim a gente já tem mais travas, a gente já tem mais resistências, né? E eles não, eles têm resistência zero. E isso é fabuloso no resultado, porque é um resultado assim instantâneo, né? Assim, porque justamente porque eles não têm assim,
nenhuma resistência. Então é maravilhoso trabalhar com os pets por conta disso, Sim, né? eles aceitam muito bem, né? Eles aceitam, né? Sim, E depois a gente pode também falar da frequência de cura-arco-íris, né? Que é linda, assim, na mesa, que é uma outra sim. técnica inserida na mesa, que também tem um trabalho bem, bem bonito, né? Tem uma pergunta aqui que, inclusive, é o que eu ia te perguntar, perguntaram antes. Se pode ser feita à distância ou se é só presencial. Sim, então, na realidade, todo o trabalho de radiestesia, ele pode ser feito à distância. Eu trabalho 100% à distância, sempre. Meus tratamentos sempre foram à distância, tá? Não existe diferença alguma num tratamento presencial para a distância, tá? Porque são acionadas essas frequências que ele vai receber e até programadas para receber por um período de até 90 dias. Então, ele fica com esse auxílio energético, com esse amparo, por um período até bem longo, né? Então, todo o tratamento pode ser feito à distância. Inclusive, é o que me encanta, tá? Desde o início, assim, esse trabalho com a radiestesia, essa possibilidade da gente estar trabalhando com qualquer pet, seja lá onde ele esteja nesse globo aí, tá? Na Terra, tá? A gente pode trabalhar. Sim. E, de novo, o que eu ia falar, tu falou antes. A mesa a gente pode fazer não só para um animal especificamente, mas a gente pode fazer para todos os animais do planeta. Sim, E aham. vocês têm, inclusive, esse projeto da cura planetária. Então, se tu puder falar um pouquinho disso aí também. Bem colocado, Cláudia, porque assim, ó, é um comprometimento da egrégora, uma outorga que a gente tem para cuidar de todo o reino, porque a proposta da mesa Guardiões da Terra, né? A gente sempre pensa nos pets, que são os nossos anjos que estão aqui próximos da gente. Mas a gente tem esse comprometimento de cuidar de todo o reino animal. Então a gente está cuidando de todos os animais silvestres, selvagens, de todas as espécies que estão aqui, né, encarnadas e desencarnadas. Então a gente tem esse comprometimento de cuidado. Inclusive os sirianos que trouxeram esse trabalho, né, um trabalho canalizado pelo Rodrigo Campos, eles são seres e raças que cuidam, são curadores e cuidadores do próprio reino animal, de fauna, de flora, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado com a terra mesmo, que está abrigando a gente e esses irmãos que estão aqui no seu plano evolucional como nós, né? Então, é bonito, a gente tem todo dia 10, 20, 30, a gente faz cura planetária, né? Ou seja, cuidando aí de todos esses seres que estão aqui conosco, de todo o reino, né? E porque nós estamos aqui, eu penso, para contribuir com a evolução também deles, né? Eles têm o seu reino, a sua própria trajetória evolutiva, assim como nós. Mas eu penso que a gente pode estar numa posição com eles de evolução, assim como os anjos e seres assim de dimensões superiores estão para a gente, né? E não o contrário. Então, e muitas vezes os pets, eles inclusive, a gente faz a mesa para trazer essa condição que a gente chama aqui de gerador natural de energia curativa, um protetor do lar, um guardião, né? E muitas vezes eles estão numa condição de vítima. Eu não digo em todos os casos, mas em muitos casos a gente sabe que sim, né? Então, tanto os animais aí, né, da nossa terra que sofrem, né, e estão em ameaça, em extinção, por conta de estarem nas condições aí de acasalamento prejudicada, enfim, alimentação, né, em várias partes aí do globo e várias coisas, né, questões globais mesmo que acontece que a gente trabalha daí ali de perto mesmo, né? Então, eu comentei contigo sobre já as queimadas que a gente teve, né? Não só aqui em vários pontos do nosso país, mas também aquele caso da Austrália, que mais de meio bilhão de seres desencarnaram. Então, assim, são questões que a gente pode estar trabalhando e atuando mesmo, né? Fortemente. Então, é esse compromisso também é uma missão de amor e socorro a esse reino também. Então, alguém disse aí que a minha voz está muito alta com um pouco de eco. Vamos ver se melhora um pouco agora, tá? Afastei aqui. Então, quem faz o curso e se torna um operador da mesa
passa a fazer parte desse grupo aí que todos os dias 10, 20 e 30 fazem uma mesa para os animais do planeta todo, né? Exatamente. Então, vocês vão poder cuidar não só dos pets próximos, mas a gente tem essa missão, né? Assim, essa outorga de trabalho para cuidar aí de todo o reino animal como um todo e os seres que estão aqui, né, com a gente. É uma cura, um trabalho com a terra, né? Assim, eu penso que é ingratidão, né? A gente está aqui, essa terra nos acolhe, né? Então, assim, o que que a gente pode também trabalhar a favor, né? Não só da terra, dos seres que estão aqui, né? Mas de todo o reino aqui, que a gente está falando do reino animal, né? Dessa Sim. mesa. Alguém perguntou aqui se a mesa PET ajuda para gatos medrosos. Sim, então a mesa ela vai trazer, inclusive, a gente vai conseguir verificar vários desequilíbrios, não só emocional, mas de comportamento, e conseguir fazer uma leitura através de todas as ferramentas que saem, como eu falei, porque o PET ele tem essas questões que a gente falou que ele absorve, né, do ambiente, do cuidador, dos envolvidos, mas também ele tem as questões deles, assim como a gente, né? Eles têm memória, né? Tudo que a gente vivencia, experiencia, a gente fica registrado, são registros que a gente tem. Eles não são diferentes. Então, muitos desses registros são apontados, sim, na mesa que a gente pode entender até traumas, ou mesmo questões que ele pode ter vivenciado na gestação, no nascimento, né? Que pode ser verificado no próprio sistema dele, ou fatos que ele tenha vivenciado, né? Porque a gente sabe que tem pets que também sofreram aí, né? Maus tratos, né? Esses pets resgatados também. Então a gente pode, assim, tem ferramentas que vão auxiliar, inclusive equipes, para fazer esse trabalho de transmutação e cuidado com relação, inclusive, a esses traumas mais profundos ou mesmo situações que pode ter deixado ele nessa condição hoje, né? De estar com mais medo, porque às vezes, como eu falei, é porque ele também está absorvendo isso, né? Esse medo, essa insegurança, tudo isso que reflete também no comportamento dele. Inclusive, a gente tem um trabalho de alinhamento de chakras, que são esses centros energéticos, que eles vão reverberar, sim, muito no comportamento do pet, né? Reflete também, dependendo do movimento, de como está esse centro energético, na saúde física, né? No seu emocional, né, na sua conexão aqui, né, também com terra, com céu e no próprio comportamento dele. Então a gente também tem condições de alinhar todos esses centros, né, que vão ajudá-lo a colocar mais em ordem também o emocional do pet, né? Além de equipes que trabalham também na mesa fazendo cirurgias espirituais, tá? Né? Então tem equipes especializadas, né, também em cirurgias espirituais, né? Porque são geneticistas, são seres que já estudam, né, assim, a evolução de vários seres e raças e psique humana e não humana já há milhares de anos. Então eles têm, né, disponível tecnologia e também condições, né, desde que a gente tenha permissão, né, para trabalho. Mas é importante colocar, né, porque eu estou aqui diante de uma veterinária, que todo o nosso trabalho, né, a nossa dimensão de trabalho, ela é sim energética, né, ela reverbera e ajuda bastante, né, foi colocado aqui questões emocional, de comportamento, vai refletir sim na saúde física do pet, né, o ajuste, o alinhamento, a harmonia de um sistema como um todo, mas é claro, tendo diagnóstico né, de doença, de enfermidade, ele vai estar sendo acompanhado pelo especialista aqui, né, que é o veterinário, né, que vai cuidar dele também. E porque a nossa terapia, por isso que é terapia complementar, integrativa, e a gente trabalha junto, né, porque daí a gente consegue resultados aí, né, mais efetivos também, né? Isso aí. Então, a mesa alinha os chakras, Isso. trabalha a cirurgia espiritual, quando é o caso, trabalha a nível energético, físico, humano. É possível fazer envio de cromoterapia, Cromoterapia, a gente trabalha com de cromoterapia. floral também, De floral, a gente tem um etérico. floral,
isso, siriano, que a gente cuida de todo o campo etérico, a gente fortalece, a gente eleva a frequência daquele pet, daquela casa, né, dos envolvidos. Então, esse é o cuidado, né, também do floral siriano, cromoterapia, a gente consegue ver, ah, não é a causa, mas assim, possíveis origens daquele desequilíbrio, se é mais humano, se são mais energias externas, se é do ambiente, né? Se são a própria casa ou algum objeto que ele tenha, né? Que esteja próximo, muito em contato também com ele. E ainda É tem a bastante. ferramenta de ancoragem, que permanece trabalhando por 3 meses depois do atendimento. E ainda temos Exatamente. dentro da mesa, além de todas essas técnicas, dentro de uma técnica, a gente ainda tem a frequência de cura arco-íris, que é feita durante a mesa também. Vamos falar um pouquinho da frequência de cura arco-íris. Esse é um trabalho lindo de imposição de mãos, né? Onde esse povo, né? Os sirianos, né? Eles são muito artísticos, eles são muito sensíveis, eles trabalham com o coração, né? Eles atingem também pelo coração. E o Rodrigo canalizou símbolos, né? É uma escrita mesmo estelar que existe em cada símbolo, que é acionado cada símbolo com cores, né, específicas, são cores sim do arco-íris, são cores que elas remetem aos chakras, a esses centros também energéticos, com mantra. Né? Então eles entendem que eles trabalham a nível também celular, é para uma reprogramação. Então eles entendem que quando um campo, né, possa estar dotado, né, de sentimentos ali, de padrões limitantes, de trauma, de dor, de sofrimento, de tristeza, de mágoa, ressentimento, enfim, esse arsenal todo é mais negativado, né? Então as células também, elas não nivelam, elas vão criando uma couraça e adoecendo. E até entrando num estado, muitas vezes, autodestrutivo, tá? Então, o que que essa frequência vai fazer, né? Então, a gente tem ali um protocolo de atendimento e a gente aciona, né? Esses símbolos, como eu falei, e cores para quebrar toda essa camada, para que a gente possa neutralizar, reconfigurar, reprogramar com novas frequências, para que a gente possa neutralizar essa frequência negativa que possa estar reverberando no campo, digamos, uma tristeza, né? Ou um trauma que tenha sofrido. Então, a gente neutraliza esse campo, quebra, neutraliza e traz novas informações. Né? Então, a gente faz essa reconfiguração, essa reprogramação, trazendo novas informações mesmo de harmonia, de cura, né? Então, até porque eles colocam a cura num nível tão assim, eles falam que cura para eles é presença de luz, né? Porque onde há luz, você transmuta qualquer ilusão, qualquer frequência negativa. Então, por isso que eles falam de cor, de luz. Então, para eles, luz é a cura é essa inserção de luz. E eles até colocam assim, ó, que quando você recebe luz e cor, você não vai saber mais o que é dor, né? Então, assim, então eles trabalham a gente trabalha com essa transmutação, né? Aquilo que a gente percebe que não está num estado mais harmonioso, como eu falei, a gente vai trabalhar para transmutar, né, aquela tristeza em alegria, para que ele volte numa condição mais natural, harmônica, feliz, né, e saudável. Isso todo um campo geral. Além de estar fazendo essa remoção, né, esse trabalho dessas memórias celulares negativas, neutralizando esse campo, inserindo novas frequências e elevadas de saúde, eles também fortalecem, todos esses símbolos vão fortalecer aqueles centros, né, conhecidos como chakras também. Né? Então, assim, e é uma frequência, uma técnica que a gente pode trabalhar, a gente sempre trabalha na mesa, então toda e qualquer mesa o pet vai receber essa frequência, né? Mas a gente pode trabalhar em separado também, né? Então a gente pode utilizar essa frequência numa casa, né? A gente pode utilizar numa pessoa, numa planta, assim como o reiki também é ministrado, né? Tá? A frequência de cura arco-íris, para trazer aí mais saúde
e reprogramar esse campo. Eu Muito acho bom. muito Gente, bonita. quem tiver perguntas aí podem fazer. E, Renata, quem quiser marcar um atendimento para fazer, o que que a pessoa precisa fazer? Então, no atendimento, na verdade, a gente só precisa dos dados, tá? Então, assim, se for um pet, a gente só vai precisar dos dados. O nome do pet, o nome do cuidador e o endereço dele, né? Então, assim, a gente pode trabalhar tanto individual como, digamos, que seja um espaço de cuidador. Então, a gente pode trabalhar também todo aquele espaço trazendo todos os animais inseridos. Assim como esses animais podem estar num sítio, numa chácara, numa ONG, né, num espaço aí de cuidadores. Então a gente também trabalha um coletivo, né? A gente pode trazer, a gente pode trabalhar os animais como um todo, as espécies, né? Digamos um sítio com várias espécies de animais, a gente também pode estar trabalhando. Né? Então, eu vou precisar sempre dos dados, né? Daquele local, do cuidador, do responsável, o endereço, né? Então, e as pessoas podem entrar em contato comigo e contigo, você também. Né? Você é uma operadora de mesa Isso. pet, né, Cláudia? É só entrar em contato com a gente. Isso, então quem quiser agendar pode entrar em contato com a Pet Vitae, quem quiser fazer a gente direciona para a Renata, assim como Isso. ela também direciona para a gente e todo mundo vai se Claro. ajudando na Pet Vitae. Exatamente. Temos então eu e a Alessandra Ponini também fazendo essa técnica e a Renata fazendo a distância lá de Santa Catarina, né? Exatamente. Estamos aí trabalhando juntas, né? Isso. A Denise, que é o teu contato, mas aí pode entrar em contato com o Pet Vitrai que a gente passa, a gente Tá direciona para Renata, certo. tá bom? Isso. E Renata, se alguém quiser fazer um curso para se tornar operador da mesa, o que que Uhum. precisa fazer? Então, na verdade, precisa ter esse chamado, sentir no coração essa vontade de auxiliar todo esse reino, né? Porque eu sempre penso que essas nossas ferramentas é um chamado mesmo que a pessoa sente e ela tem esse desejo, né, desse cuidado, né, com todo esse reino. E porque não existe pré-requisito, né? Então eu falo, é o coração mesmo. Não tem assim que você precisa, né, já ser terapeuta. Muitas pessoas que chegam a mim, a grande maioria já trabalham, né, com outras terapias, mas não tem essa necessidade, né? Então a gente vai também, a pessoa recebe todo um suporte, né, no curso e pós-curso também, né? Isso é importante, esse acompanhamento depois. Eu faço aulas individuais na prática, né? Então a pessoa ela sai, né? O operador ele sai seguro. Só que depois também é importante a gente dar esse suporte pós-curso, né? Para sanar dúvidas e fazer todo um acompanhamento também, né? Daí elas podem entrar em contato aqui no direct aqui, né? Do Instagram também, né? Renata Yoshida Terapias, né? Para cursos. Todo mês eu tenho uma turma, né? Que eu abro de pets, né? Então quem tiver Então, interesse também. qualquer pessoa pode fazer. Pode, aham, pode. Então, como eu falei, assim, normalmente vem terapeutas, mas não existe essa exigência, né? Até porque nessa caminhada minha, eu já vi muitas pessoas que também estavam migrando para essa área, né, de terapia, de diversas áreas diferentes, e hoje estão aí trabalhando muito bem, desenvolvendo um trabalho lindíssimo, Tem uma tá? pergunta aqui. Opa, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, para Denise, então, o telefone da Pet Vitae 982259011. E aí a gente passa o contato da Renata, ou pode procurar a Renata direto ali, então, no Insta, Renata Yoshida Terapias Terapias. Integrativas. Deixa eu achar a pergunta. Animais resgatados, sem histórico, muito bravos, tem êxito nesse trabalho? Tem, uhum, tem sim. Então eu acho que até é uma forma bem, assim, é interessante quando o pet chega e a gente consegue, né, depois conversar, saber, né, a história dele, principalmente ali os primeiros anos de vida, mas não tem essa necessidade, porque as ferramentas realmente elas vão ser acionadas, se ele precisar de cirurgia, ele vai fazer, transmutar, vai ajudar a transmutar, porque
né, ele tem um histórico do porquê dessa agressividade, né? Então esse campo vai ser trazido e sim, esses seres especializados aqui que a gente tem na mesa, que nos dão amparo, eles vão trabalhar para transmutação aí de toda essa dor, sofrimento e ajudar bastante. Sim, com certeza ajuda. Uhum. Muito bem. E além da mesa PET, também existem outros tipos de mesa. Então, para quem se interessar, também pode chamar a Renata para saber, porque assim como tem essa versão da mesa para os animais, tem essa versão da mesa para pessoas e para outras questões específicas também, né? Isso. Exato, porque a Mesa Guardiões da Terra ela faz parte de um projeto, né? É o projeto inicialmente há 7 anos que tinha o nome de Semeando Vida Entre as Estrelas e hoje ela é o Florescer da Alma. Então ela conta com a mesa PETS, a mesa quântica estelar, mesa 77 símbolos, tem um trabalho com intraterrenos, tem encaminhamento de abortados. Então, assim, é um projeto com diversas ferramentas aí que é para nossa trajetória aí, né, de evolutiva e despertar aí consciencial para todos. É Então, isso. tá, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, e tá aí, espero que tenham gostado. Mais uma ferramenta aí para quem gosta, para quem se interessa por esse tipo de tratamento complementar, energético. Temos aí uma super aliada para isso. É verdade, Renata, contribui imensa bastante. gratidão, sem palavras para te agradecer por ter aceitado o convite, por ter vindo falar para a gente e por fazer isso que tu faz também, né? E Ah, eu trazer que para a gente, agradeço, permitir querida. esse acesso aí para nós. Eu que agradeço a oportunidade, super grata e feliz, e eu fico muito feliz, e assim, o meu desejo de coração é que essa ferramenta se multiplique, quanto mais curadores planetários tiver, assim, né, toda a Terra agradece, todo esse reino agradece, todos os cuidadores agradecem, né, então assim, estimo mesmo, né, que cresça bastante essa nossa egrégora de cuidadores, né, Isso de aí, cuidadores vamos lá. planetários. Gratidão, Muito minha obrigada querida. também a todo mundo que participou, todo mundo gostou bastante, estão mandando aqui as mensagens que adoraram. E bom, eu também adoro a Renata, por isso convidei ela. Gratidão, minha querida. Tô feliz de você fazer parte aqui, né? Da nossa egrégora, do nosso time. Estamos Eu juntas, também. né? Tá, querida? Obrigada mesmo. Gratidão. Boa noite, boa Obrigada, semana para pessoal. Então, a todos. gente vai encerrando aqui. Qualquer dúvida, se alguém não conseguiu perguntar ou se assistir a live depois e tiver qualquer dúvida, pode mandar ali para o telefone da Crativitar e a gente também encaminha para a Renata, tá bom? Isso mesmo. Então tá. Beijo, querida. Até a Beijo a todos. próxima. Boa noite. Gratidão. Até. Tchau. Boa noite, boa noite.